Seguir falando sobre o ex-presidente do BRB, agora com o nosso analista Matheus Teixeira. Matheus, já está no radar, inclusive, enquanto esse julgamento acontece, uma possibilidade de que o Paulo Henrique Costa, se de fato continuar preso, que ele já peça transferência para a sede da Polícia Federal, aí em Brasília, para a Superintendência da Polícia Federal, assim como fez Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro, que está em tratativas de um acordo de delação premiada. Ou seja, isso alimenta ainda mais essa possibilidade, depois que o Paulo Henrique Costa, inclusive, trocou a sua equipe de defesa. Matheus, em que medida essas possibilidades de acordos de colaboração premiada mexem com os ânimos no Supremo Tribunal Federal? Pois é, Carol, tem aí uma espécie de corrida por delação nesse caso do Banco Master. Primeiro foi Daniel Vorcaro, depois o cunhado dele, Fabiano Zettel, que era uma espécie de operador de Daniel Vorcaro, ele que fazia o leve-trás, fazia o pagamento das propinas, também começou a negociação por uma delação e agora Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, igualmente inicia as tratativas por uma colaboração premiada. No Supremo, no entanto, isso é visto com ceticismo. A avaliação é que, caso essas delações todas se concretizem, vai ser muito difícil de o desgaste do Supremo Tribunal Federal não ser ampliado. A gente já teve uma série de revelações, por exemplo, sobre a existência de um contrato de 129 milhões de reais, um preço acima do praticado no mercado, da mulher do ministro Alexandre de Moraes com o Banco Master. Tivemos também toda essa questão relacionada a uma relação comercial entre uma empresa de Dias Toffoli com fundos ligados ao Banco Master e tem também aí algumas notícias sobre uma consultoria que teria repassado dinheiro a um filho do ministro Cássio Nunes Marques. A consultoria teria sido uma intermediária, mas não, é um valor muito menor que os outros dois ministros, mas também surgiu o nome dele na história. Fato é que, na interpretação ali de alguns integrantes do Supremo, que se todas essas delações se concretizarem, vai ficar muito difícil de conter uma ampliação do desgaste do Supremo Tribunal Federal. O Supremo já vive a maior crise da sua história. Em todos os outros momentos que o Supremo esteve em crise, vamos lembrar, por exemplo, na época da Lava Jato, se discutiu muito se o ministro Gilmar Mendes poderia julgar o empresário de transporte do Rio de Janeiro, Jacob Barata, que ele tinha ido ao casamento, teria sido padrinho de casamento do empresário, depois julgava o caso, mas era uma questão muito mais amena e que tratava apenas do nível de relação do ministro com o empresário. Não havia nenhuma informação sobre pagamento, sobre repasse de dinheiro, muito diferente agora dessa relação do caso do ministro Alexandre de Moraes, que é um preço muito alto de contrato, 129 milhões em 3 anos, 80 milhões efetivamente foram repassados, segundo dados da Receita que foram encaminhados à CPI do crime organizado. Essa relação comercial do ministro Dias Toffoli, portanto, o Supremo está hoje na sua maior crise da história e está trabalhando ali para tentar recuperar a imagem, para tentar atenuar os danos. Só que a avaliação é que, com uma delação premiada, vai ser difícil ter sucesso nessa missão aí de conseguir reduzir os danos que o caso do Banco Master tem dado ao Supremo Tribunal Federal. Ainda falta muita coisa, porque a delação premiada tem que apresentar elementos que acrescentem a investigação. Ou seja, os investigadores ali veem que muito já se sabe sobre como era o esquema de Daniel Vorcaro. Já há muita informação sobre como se deu a série de crimes e fraudes que ele praticou, e os delatores, para de fato haver a homologação da delação e depois o benefício ao final do processo, eles têm que trazer elementos a mais. Eles têm que trazer provas concretas, porque a delação, como diz a lei, é um meio de obtenção de prova. A delação não é uma prova em si. A delação tem que indicar como o Estado brasileiro consegue perseguir e chegar nas provas e recuperar os bens que foram desviados. Não basta apenas dar relatos genéricos que não levem a algo concreto para a investigação. Portanto, são 3 delações que ainda estão em processo de negociação, a de Daniel Vorcaro um pouco mais avançada, mas a gente ainda não tem uma clareza, ninguém tem, porque não há ainda nenhum negócio fechado. Daniel Vorcaro, por exemplo, apenas assinou um termo de confidencialidade, depois vai ter que apresentar às autoridades o que de fato
ele trará de novidades e, igualmente, Fabiano Zettel e Paulo Henrique Costa também vão ter que cumprir todas essas etapas até chegar à homologação. Fato é que, caso todas as delações sejam homologadas, no Supremo há o temor que o desgaste se amplie, há o temor de que o dano à imagem do Supremo fique ainda pior, o que já é muito grande, Carol.